Lá em Romanos 8, no versículo 15, diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos e medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós clamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma em nosso espírito que somos filhos de Deus. Aqui nesse versículo, no capítulo 8 de Romanos, Paulo está escrevendo para a igreja de Roma, e ali ele está falando sobre a filiação dos filhos de Deus. Ele está falando que quando nós cremos em Jesus Cristo, nós somos adotados por Deus em sua família, nós somos adotados com o espírito de adoção. Só que quando nós pensamos em adoção, a gente culturalmente pensa em algo como sendo algo muito ruim, porque a adoção a gente pensa em um sentimento de rejeição, de abandono, de vergonha, porque é vergonhoso um filho que é abandonado, que ele precisa ser adotado por uma pessoa que ele não conhece, que não são os pais legítimos dele. Então, se você for pensar num orfanato, onde tem aquelas crianças que são órfãos e que precisam ser adotadas, ali é um ambiente muito triste, um ambiente de muito sofrimento, porque aquelas crianças geralmente são crianças que foram abandonadas pelos pais, que os pais rejeitaram, que os pais não tinham condições de cuidar daquelas crianças, e aquelas crianças ficaram ali abandonadas à espera de alguém que tivesse pena ou misericórdia daquelas crianças para serem adotadas em suas famílias. Só que nós precisamos olhar o contexto em que esse texto foi escrito. Aqui nessa época, esse texto ele foi escrito por os romanos, lá em Roma. E em Roma, eles tinham uma tradição de adoção diferente. Lá em Roma, eles tinham uma tradição que chamava o dia da consagração. Então eles chamam uma tradição que o filho homem, né, a criança, o menino homem que nascia, ele ficava até o 9º dia sem receber um nome, porque no 9º dia a mãe pegava essa criança, ela colocava no chão, e o pai biológico da criança, ele tinha a escolha, a opção de aceitar aquela criança como filho ou não, ou rejeitá-la. Então, se ele olhava para a criança e a criança não era aquilo que ele queria, que ele sonhava, ou aquela criança tinha algum defeito, alguma deficiência, alguma coisa, ele tinha a opção de não pegar aquela criança no colo. E aqui no momento que ele não pegava a criança no colo, ele estava declarando que ele não aceitava aquela criança como filho, e ele tinha esse direito e essa opção de rejeitá-la. E essa criança que era rejeitada pelo pai biológico era levada para ser adotada em outra família. Só que o que acontece, né? O pai, ele tinha essa opção de adotar de aceitar a criança ou não. Agora, um pai, naquela época, uma pessoa, né, uma família que decidia adotar uma criança, eles estavam fazendo isso por livre e espontânea vontade. Era o desejo e a vontade deles aceitar aquela criança que foi rejeitada. E o vínculo naquela época de um pai adotivo era mais profundo do que o de um pai biológico. Então a cultura ali romana era bem diferente do que nós vivemos hoje, né? Então o pai biológico geralmente ele criava os filhos, ele fazia filhos, mas para procriar, para questões políticas, questões econômicas, questões naquela época as pessoas criavam muitos filhos para ajudar em casa, para ajudar na colheita e essas coisas. Então o filho, ele geralmente ele era mais criado para ser um servo. Agora, um filho que era adotado, ele não era adotado para ser um servo, ele era adotado para ser um filho, para ser aceito na família. Então, quando uma família adotava uma criança naquela época, ele estava declarando: eu aceito amar essa criança, eu por livre e espontânea vontade aceito essa criança na minha família, eu aceito ser o pai daquela criança. E nessa cultura, na cultura romana, quando você adotava um filho, você não podia, era proibida a revogação da adoção. Então, uma vez você adotando uma criança, você não poderia nunca mais voltar para trás. Você sempre seria o pai daquela criança, e aquela criança sempre seria o seu filho. Então, era proibido você revogar, você voltar atrás numa adoção. Então, realmente, quando uma pessoa adotava uma criança, é porque ele tinha certeza daquilo que ele estava fazendo. E quando a gente volta aqui para esse texto de falar que
onde Paulo fala que nós recebemos filhos de adoção, isso quebra todo o nosso conceito preconceituoso que nós temos de que a adoção é algo ruim, que a adoção é algo de uma pessoa que foi rejeitada, que foi abandonada e está por misericórdia sendo escolhida por uma família. Não, quando Deus ele nos escolheu para sermos seus filhos e estarmos na sua família, Ele não está pegando alguém que foi rejeitado, que foi abandonado, que foi excluído e por misericórdia está nos aceitando. Assim como esse pai aqui na cultura romana, ele amava a criança, ele se compadecia daquela criança e aceitava aquela criança como seu filho, escolhia por livre vontade aceitar aquela criança para si. Deus, da mesma forma, aqui ele está declarando nesse versículo que ele, o Pai eterno, o Deus eterno, ele escolheu, ele teve vontade, ele amou as nossas vidas. A palavra de Deus fala em Efésios 1 que antes da fundação do mundo, ele nos amou e nos escolheu para pertencermos a ele, para sermos filhos adotivos dele. Ele nos escolheu para sermos esses filhos. Então, se nós temos esse sentimento de rejeição, de abandono, de sofrimento, de vergonha por algum motivo, nós temos que nos lembrar que nós não fomos abandonados por Deus, que nós não fomos rejeitados por Deus, mas que nós fomos aceitos, escolhidos por Ele. Ele nos escolheu, Ele escolheu nos escolher, Ele nos escolheu nos amar, o amor escolheu nos amar. Amém? E lembrando aqui que em Salmos 27:10 ele fala assim: ainda que meu pai e minha mãe me abandone, o Senhor cuidará de mim, o Senhor me acolherá. Então, muitas vezes nós somos rejeitados pelos nossos pais, muitas vezes nós somos rejeitados pelas pessoas, mas Deus, ele nos aceitou, Deus, ele nos escolheu, Deus, ele cuida de nós, ele nos ampara, assim como um pássaro, ele acolhe os seus passarinhos, Deus, ele nos acolhe, ele nos abraça diante da presença dele. E também, quando Jesus ele estava na cruz, ele clamou: Deus meu, por que me abandonaste? Então, naquele momento, o filho legítimo de Deus, o filho único de Deus, estava sendo rejeitado pelo Pai para que nós pudéssemos ser adotados. Naquele momento da cruz, onde Cristo está abandonado, sozinho, clamando: Deus, por que o Senhor me abandonou? Deus está rejeitando Jesus por um momento para que nós pudéssemos ser adotados como filho. Naquele momento, Deus estava nos adotando para sermos os seus filhos. Então, que todo sentimento de rejeição, de abandono que tiver no seu coração, que caia por terra, que seja curado, que Deus ele possa curar e restaurar a sua paternidade, testificando no seu coração, como diz aqui em Romanos, que o Espírito Santo testifique no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Que Deus ele quer testificar no nosso espírito que nós somos esses filhos, não filhos rejeitados, não filhos abandonados, não filhos escolhidos, mas nós somos filhos aceitos, amados, desejados, porque Ele nos desejou antes da fundação do mundo, antes de nos criar, antes de nos colocar no ventre da nossa mãe. Deus desejou nos escolher, Deus desejou nos amar e Ele nos ama. Por mais que nós tenhamos sido rejeitados aqui na terra, sido abandonados aqui na terra, Deus nos escolheu e nos chamou. Então aqui essa palavra de Romanos, ele tá nos ensinando que Deus ele jamais vai poder nos rejeitar. Deus ele jamais vai nos abandonar. Assim como o pai aqui de Roma, naquela cultura romana antiga, que uma vez adotado, para sempre filho adotivo, para sempre filho, ele jamais poderia abandonar aquela criança, ele jamais poderia rejeitar aquela criança de novo. Nós fomos escolhidos, nós fomos adotados, e isso nos garante. Deus ele está nos garantindo que nós jamais vamos ser abandonados por Ele, nós jamais vamos ser abandonados. Nós somos filhos, nós podemos desobedecer, nós podemos pecar, nós podemos errar, porque nós somos seres humanos, mas nós jamais vamos ser abandonados, nós jamais vamos ser deixados por Deus, porque Ele decidiu fazer isso. Ele decidiu nos adotar, Ele nos adotou, e como garantia Ele nos deu o Espírito Santo, e o Espírito Santo em nós, dentro de nós, é a garantia de que nós somos filhos, é a garantia do que Ele nos prometeu, que um dia nos resgataria, nos voltaria para nós e nos levaria para estar para sempre junto dele como filhos, não mais como filhos adotivos, porque quando Jesus voltar, nós vamos ser filhos adotivos, porque nós vamos conhecer a Ele
Ele como nós somos conhecidos. Então que o seu coração fique em paz e com essa mensagem, sabendo, reconhecendo que você não é filho rejeitado, que você não é abandonado, que você não é órfão, mas que você é um filho adotivo de Deus, escolhido e amado por Ele desde a fundação do mundo. Amém?